Glória a Deus. Eu amanheci hoje meditando na palavra de Deus, como eu gosto de meditar. E uma das meditações que me vieram à mente é o que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 11. Às vezes eu tenho ouvido e visto pessoas fazerem jogos de azar e elas dizem assim: ah, eu vou fazer uma fezinha. É porque essas pessoas, elas ainda não têm a convicção ou a certeza do que significa a palavra fé. Na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, Paulo ele vai falar sobre o significado da fé. E ele diz assim: porque todas as pessoas que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. E aí Paulo vai dizer: porque a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos ou de acontecimentos que nós não vemos. Nesse texto ele diz que é pela fé que nós devemos acreditar que o mundo foi criado, porque nenhum de nós estávamos presentes no momento em que Deus criou esse universo tão organizado com a natureza. Outro dia eu conversava com uma pessoa e eu citei um exemplo para ela de que só quem é ateu ou bruto, ignorante, que não acredita que existe um Deus que criou todas as coisas e que continua governando perfeitamente. Eu citei para essa pessoa o exemplo: você pega uma manga, aí você planta um pé de manga aqui no Brasil. Muitos anos depois, uma pessoa pega um pé de manga e planta lá nos Estados Unidos. Essas duas plantas vão crescer. E quando chegar a primavera, a época dos frutos, tanto aquela planta manga que está plantada aqui no Brasil vai produzir, e ao mesmo tempo, na mesma data, aquela mangueira que está lá nos Estados Unidos também vai produzir o seu fruto. Então veja que organização criada por Deus. Então eu vejo que muitos momentos da minha vida que eu fraquejei é porque eu não tinha convicção dos meus objetivos, porque eu não conhecia a verdade. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Onde é que nós podemos encontrar a verdade? No livro de Oséias, no capítulo 4, Deus chamou a atenção dos judeus, porque na época os judeus era o primeiro povo que havia sido chamado por Deus para viver numa terra onde ali eles iriam viver sendo guiados pela verdade. E quando chega naquela geração de Oséias, o povo estava sofrendo porque não conhecia a verdade e não queria saber da verdade. E aí Deus levanta o profeta e diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ó Israel, porque na terra não existe verdade. Na terra o que existe é mentir, roubar, adulterar, enganar, fazer tudo aquilo que o diabo ensinou e os homens usam para tirar proveito. E aí Deus vai dizer nesse mesmo texto: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento da verdade, falta o entendimento. Então é isso que Paulo disse, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nós, na nossa atualidade, só temos uma oportunidade de conhecer a verdade, que é fazendo como Jesus disse: feliz é aquele que ouve estas minhas palavras e se posiciona e coloca em prática, porque ele vai ser comparado a um homem prudente que construiu na rocha, que vem as tempestades e ele continua firme. Glória a Deus. Ontem aconteceu algo comigo, agora eu vou compartilhar. Há poucos dias, quem me conhece sabe que o ladrão me levou um carro, me tomou um Corolla de assalto.
E ontem eu descobri que o aplicativo a Uber já me colocou como motorista VIP. E o motorista VIP é aquele que tem uma boa classificação. E ontem eu estava no posto, às 21 horas, abastecendo. De repente parou um carro atrás de mim. Tinha meu carro e logo o segundo carro que parou atrás de mim. Há pouco tempo o motorista desse aplicativo, ele saiu gritando: levaram meu carro, o ladrão levou meu carro aqui agora. E aí eu agradeci a Deus, porque Deus me deu um livramento. Eu não vou dizer que como cristão eu estou livre de ser assaltado, porque a palavra de Deus, ela me diz que a maldição sem causa não se cumpre. O castigo não cai em cima de quem não merece. Mas Paulo diz que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus propósitos. O outro veículo meu que o ladrão levou, eu estava pagando o financiamento de R$ 1.900 por mês. Isso estava me tirando a paz. O ladrão chegou e me levou, capotou e o carro deu perca total. Mas glória a Deus, o seguro pagou o carro e hoje eu estou com o veículo que estou pagando uma prestação mais barata. Então eu entendo que até mesmo um assalto, até mesmo um bem material que alguém tira de mim, isso pode contribuir para o meu bem, mas vai depender da minha reação diante dos acontecimentos. É por isso que Salomão disse: confia no Senhor com todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então eu vejo que o nosso maior problema é que nas nossas ideias nós não temos convicção do que nós queremos, e aí quando somos ameaçados nós desistimos. Mas quando a gente vai a Deus, apresenta a Ele os nossos desejos e confia nele, a gente não tem medo de receber más notícias, porque confiamos no Deus que existe e é recompensador daqueles que buscam a ajuda dele. Glória a Deus, porque eu tenho buscado a ajuda de Deus em todos os meus desafios. Eu tenho pedido a orientação dele, e naquilo que é impossível a mim de realizar, eu espero Deus agir e me guiar, porque a palavra de Deus diz assim: o coração do homem faz os planos, mas é Deus quem dirige os passos. E se Deus estiver dirigindo meus passos, todos os meus planos irão dar certos. Agora, se for eu que tome as minhas decisões sem consultar Deus, sem consultar a minha consciência, eu vou ter problema, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Glória a Deus por esse entendimento.